A paz do Senhor, querido professor da EBD, é um prazer estarmos aqui em mais um podcast EBD em síntese, dicas pedagógicas da nossa IEADERN. Estamos aqui com a temática Avivamento, comentarista Linaldo Renovato. Estamos aqui com a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro, acompanhado das nossas queridas Manuela e a irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã Manuela. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, professor. Seja bem-vindo a mais um momento pedagógico. Paz do Senhor, irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Manuela, a paz do Senhor, professor. Que maravilha estar aqui junto com vocês para esse momento pedagógico e com você também, professor. Continue conosco, certo? E nós temos hoje dicas maravilhosas para trazer para você e você poder aplicar com a sua classe. Graças a Deus. Queridos, hoje nós temos aqui dicas, como a irmã Miriam colocou, dicas maravilhosas para que você, professor, possa colocar em prática com seus alunos. Sabemos que a dica pedagógica, o método é muito importante de trabalhar com os nossos alunos para que assim eles possam ter um aprendizado mais eficaz. Nós sabemos aqui, queridos, na lição de número 6, o avivamento do ministério de Pedro, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele experimentou uma mudança significativa do seu caráter, né? Porque ele permitiu que o batismo no Espírito Santo não resumisse apenas a um momento momentâneo, né? Mas, e sim, que tornasse um avivamento contínuo, que é isso que nós procuramos a cada dia, um avivamento contínuo na nossa vida. Pedro assume papel predominante na liderança, queridos, da igreja primitiva. Glória a Deus. Mas hoje nós temos uma dica muito importante para você, professor, que nós sugerimos que a aula seja iniciada com uma tempestade de ideias, porque é importante, né? Objetivando o conhecimento prévio dos nossos alunos em relação às características do apóstolo Pedro, né, da experiência antes do Pentecoste. É muito importante que essa oportunidade seja dada aos nossos alunos, à medida que a classe responde, né? Nós recomendamos a você, professor, que escreva em um quadro ou em um cartaz as respostas do seu aluno. Essa questão da tempestade de ideias é muito importante, porque através dela nós vamos trabalhar, né? Como foi, quais são as características do apóstolo Pedro antes dessa experiência do Pentecoste. É muito interessante para você, professor, estar trabalhando com sua turma. Então, é muito interessante que, professor, você reflita com os seus alunos que Pedro, após ser batizado no Espírito Santo, ele tornou-se um outro homem. É muito interessante que nós venhamos a passar essa informação para os nossos alunos, que o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro, ela foi notória em todas as ocasiões. E nós observamos o quanto Deus estava presente ali. Compreender também, amados, é importante que nós temos na nossa lição, compreender o impacto do batismo do Espírito Santo no caráter de Pedro. Houve uma mudança muito grande. Então, é uma outra dica que eu dou para você, professor, é que você prepare uma caixa, que seria a caixa da personalidade. Nós sabemos que Pedro era uma pessoa, depois que ele se apropriou, né, do batismo com o Espírito Santo, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele mudou, a sua personalidade mudou totalmente. Então, nós vamos fazer, como dica pedagógica, essa caixa de personalidade, que é muito interessante, professor, você conseguir uma caixa, pode ser qualquer tipo de caixa, pode ser uma caixa de papelão, que você vai embrulhar, e dentro dessa caixa você vai colocar lá várias personalidades. Você pode colocar o egoísmo, o impulsivo, você coloca lá de acordo com o que você quiser, professor. Então, fica a seu critério. Então, você vai convidar o seu aluno para participar, escolhendo na caixa uma personalidade, e aí você vai debater sobre a mudança necessária em nossa vida. Então, nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus ele está em nós, nossa personalidade muda como mudou a vida de Pedro. Então, houve uma mudança nele, porque ele buscou
aquela mudança da personalidade. Então, é muito importante, professor, você passar para o seu aluno essa atividade. É uma atividade atrativa, que ele vai ter oportunidade de se expressar e de refletir também, que nós devemos, coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, é verdade? Para que assim nós possamos ter o avivamento espiritual para a nossa vida hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando a estratégia, né, que a irmã Rosimar coloca, você pode aproveitar a tempestade de ideias e trazer, né, essa nova que seria a dinâmica que vai falar sobre a pipoca, né? Tem um texto, então você pode, previamente, você leva a pipoca pronta, os milhos, como se fosse para fazer, e aqueles milhos também que não estouraram quando você fez a pipoca, né? Então, você pega um recipiente e leva esses 3 momentos, né? Esses 3 estágios aí da pipoca. E aí você pode ir fazendo questionamentos à sua classe, né? Quando a gente coloca lá, né, o milho, o que vai acontecer com a pipoca, né? Qual é o processo? O que acontece que vai transformar, né, o milho em pipoca? Que transformação é essa? E nessa transformação, todas as pipocas, elas estão são do mesmo tamanho, do mesmo formato, e aquelas que não foram estouradas, por que não foram estouradas? Então, fazer questionamentos reflexivos, né, sobre esse momento, justamente enfatizando o que a irmã Rosimar já colocou, né, que é a transformação. E a leitura desse texto, eu não vou ler, mas qualquer pesquisa, né, que você fizer na internet, você vai encontrar esse texto falando sobre a pipoca, e aí vocês vão meditar, né, no texto em que ele vai explicar que nem sempre, né, o processo de transformação acontece da mesma forma com todos os indivíduos, né? Então, com cada um vai acontecer de uma forma diferente. E as grandes transformações acontecem quando passamos justamente, né, no caso da pipoca, pelo fogo. E no nosso caso, pela transformação do Espírito Santo, né? Então, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, você pode trazer essas reflexões com o seu aluno e, para finalizar esse momento de reflexão, você pode pedir para alguns alunos falarem a sua experiência do momento em que foi batizado com o Espírito Santo na classe, né? Até para despertar o interesse naqueles que ainda não são, a buscarem esse momento, né? E não só isso, mas claro que se quiser pelo menos 2, 3 alunos compartilhar, né, esse momento, você também, enquanto professor, para interagir com seu aluno, né, fazer esse momento mais dinâmico, pode compartilhar a sua experiência também, que vai ser muito enriquecedora para a sua aula, e ali justamente apontando, né, essa questão da transformação, que ela é contínua em nossa vida. A transformação, ela vai acontecer desde o momento que a gente aceita Cristo até a vinda de Cristo, né? Então, todos os dias nós estamos sendo transformados. E cada momento, né? E aí a ilustração com a pipoca, né? Cada pipoca que você vai comer é de um jeito diferente, tem sabores diferentes, então tem formas, né, diferentes. Então, trazer essa forma de que agora, para que eu seja transformado, né, eu preciso buscar isso em Deus, né? Eu preciso buscar aí a presença do Espírito Santo. Espero que goste, querido professor, uma boa aula. Amém, glória a Deus. É muito interessante essa sua dinâmica, minha amada, porque os alunos vão poder participar, sair um pouquinho, né, da rotina, expressar, né, os seus pensamentos, né, em relação à questão da personalidade, que eu coloco muito essa questão de Pedro, né? Nós vemos aí a questão do impulsivo, do egoísta, nós vemos algumas personalidades importantes, né, a falarmos sobre Pedro, né? Eu acho interessante porque nem tudo acontece no mesmo tempo. Eu acho muito interessante isso, né? Principalmente essa questão do caráter, né? Tem pessoas que aceitam Jesus hoje, mas não é da noite por dia que acontece essa transformação. E essa questão da pipoca, do milho, eu achei muito interessante,
Porque muitas vezes a gente faz a pipoca, tem alguns milho que não faz, não transforma, né? Não explode, não vira pipoca. Da mesma forma é a nossa vida espiritual, né? Então, há um processo de transformação, que é o que aconteceu na vida de Pedro, né? Houve essa questão do tempo, da mudança radical do caráter dele. Muito lindo essa, e muito interessante essa dica a você, professor. Essa lição, ela é muito importante. Eu estava aqui ouvindo vocês, trouxeram dicas bem voltadas para a reflexão, né? Então, é muito importante que, nesta lição, o professor possa chamar a atenção do aluno, fazer algo, trabalhar de forma que prenda a atenção dele para que ele possa refletir sobre a mudança, a transformação que é em sua vida. E vocês trouxeram atividades participativas, mas eu vou trazer uma que o aluno vai ficar caladinho. Aí vocês podem dizer, irmã Miriam, a senhora defende tantas metodologias ativas que os alunos eles passam a ser bastante ativos, que eles ficam com água na boca e querem voltar. Mas há momentos que realmente é necessário ficar um pouco calado e quieto. É uma dica chamada de fórum com convidado, né? Você vai fazer um fórum com um convidado. Você pode convidar o pastor, eu posso convidar a irmã Manuela para ministrar a minha aula, tá, irmã Manuela? Combino com os meus alunos para que eles fiquem calados, não vão lhe interromper nesta aula, porque é um fórum. Além de você chamar a atenção deles, ainda tem a questão da disciplina. Eles também vão ser disciplinados. A irmã falou que eu precisava ficar calada, então eu vou ficar calada. Vou observar a convidada, né, que vai ministrar a minha aula. Eu vou ficar calada até que ela abra um espaço para que eu possa falar. Então, você vai pedir para a sua turma ficar toda em silêncio e ouvir a irmã Manuela, que é a convidada especial, ministrar a aula e vai dar uma tarefa para os seus alunos. Você observe o que a irmã Manuela está falando, vá escrevendo perguntas que você não saiba a resposta, porque às vezes a gente fazemos perguntas que nós já sabemos a resposta. Então, assim, não é uma pergunta, não é uma dúvida. Você vai escrever perguntas sobre o conteúdo que a irmã Manuela está falando e só vai poder realizar essas perguntas no final. De qualquer forma, vai ser uma aula participativa e os seus alunos eles vão observar o que a irmã Manuela está falando. Vai ser participativa, eles vão refletir bastante, porque eles vão ficar ali, ó, paradinhos, até no momento em que a irmã Manuela abriu o espaço para que eles possam entregar as perguntas que foram feitas, escritas por eles, e a irmã Manuela vai lendo as perguntas, ou a professora vai lendo cada pergunta, e a irmã Manuela vai respondendo. Então, irmã Manuela, ou o professor que for convidado, estude bastante para que você possa ter respostas para a pergunta dos seus alunos, porque nós perguntamos quando não sabemos, não é isso? E o objetivo é prender a atenção do aluno nesta aula que é tão importante, que é uma reflexão sobre a questão da mudança. Será se eu mudei? Será se eu sou joio? Às vezes, tem pessoas que aceitam Jesus, mas continuam sendo joio, ou continuam sendo um milho inteiro, não é, irmã Manuela? Verdade. Não passam pelo processo da transformação. Mas aconteceu assim com Pedro. Pedro era medonho, viu? Aconteceu isso com Pedro. Aconteceu comigo também? Irmã Manuela responde. Irmã Manuela, o que eu posso fazer para que possa haver essa transformação em mim? Porque eu busco, eu peço, mas não acontece. A irmã Manuela ia saber o que responder para o seu aluno.
Eu não fui convidada por você, irmã Manuela, convidada de honra para ministrar as perguntas, ministrar a aula, para ministrar a aula e responder as perguntas. Então, essa atividade é chamada de fórum com convidado. O objetivo é prender a atenção do aluno, fazer com que ele reflita, observar a aula e escrever num papel as suas dúvidas, porque muitas vezes nós ministramos as nossas aulas, o aluno não tem chance de perguntar, ele vai embora para casa com dúvida e às vezes não volta mais. E o propósito sempre É verdade. faça algo, ministre uma aula, realize uma atividade que conquiste o seu aluno e traga ele de volta na sua próxima aula, sem que haja necessidade de você insistir, vamos, não. Faça com que ele venha através por causa da sua aula que foi boa. Será se a minha aula foi boa o suficiente a ponto de fazer o meu aluno voltar? É muito importante trabalhar atividades diferenciadas por causa disso. Atrativas, eu sempre falo, olha, realize uma aula, planeje uma aula atrativa, para que o seu aluno possa voltar. Então, professor, é sempre um prazer estar com você. Volte sempre. Eu espero que os nossos podcasts estejam sendo atrativos e que você possa voltar sempre. Não é verdade, irmã Rosimar? É verdade. Eu achei muito interessante, irmã Miriam, essa sua dica, porque eu me lembrei da aprendizagem ativa, né, que é muito importante, porque nós temos muito professor, eu digo assim, da rede secular, né, alguns professores, Sim. talvez, naquela época, logo no início do nosso aprendizado, né, colocava muito aquela questão da aprendizagem mecânica, né, que o aluno era obrigado, né, a aprender de uma forma mecânica. E hoje nós vemos, né, a aprendizagem ativa, que o aluno ele tem prazer de aprender, porque eu acho interessante essa questão do fórum, irmão, porque eles vão ter a oportunidade de falar, de se expressar, de se colocar no lugar do professor. E ser Né? disciplinado para ficar Exatamente, eu caladinho e achei, eu falar no achei muito momento certo. bacana essa dica por esse motivo, porque só do aluno passar aquele aprendizado de uma forma satisfatória, né, uma aprendizagem significativa, que ele vai ter, no momento que ele vai estar passando aquele conteúdo, ele vai internalizar, receber aquele aprendizado, com certeza vai ser um aprendizado significativo para ele, porque ele não vai mais esquecer daquele momento. Não é? Irmã Rosimar, irmã Manuela, eu queria só aproveitar essa dica para lembrar de uma situação que nós passamos sempre nas igrejas. E essa dica, eu já tinha preparado ela para falar no final, na última lição, porque nós estamos na metade, né? Já estamos na lição número 6, e na 13ª você pode trabalhar essa dica. Aliás, quase sempre as igrejas realizam essa dica, elas chamam um convidado para ministrar a lição. Mas, uma vez ou outra, o pastor da nossa igreja, o superintendente, faz uma classe única. Mas olha só o que acontece com a classe única. Quando fazem uma classe única, às vezes não há êxito com relação ao aprendizado. Preste atenção a isso, professor, superintendente, pastor que está nos ouvindo. É uma dica que eu estou deixando para você. A partir do momento que você resolve trabalhar uma classe única, você liga o microfone e o seu aluno não participa. Vocês já observaram isso? Quando o microfone está ligado, o aluno tem uma sensação de que está em um culto de doutrina, de ensino, e que ele não pode interromper, ele não pode falar. Observe que todos os alunos ficam calados e não participam de uma aula quando é classe única. Então, é importante evitar fazer classe única e, se fizer, não ligue o microfone. Tente interagir com os alunos, com toda a classe, porque o microfone ela transmite essa sensação de que o aluno não pode, participar da aula. Então, ele vai embora para casa com a dúvida
e não fala nada, não participa da aula de forma alguma. Então, quando você for fazer lá no último dia, procure fazer um círculo, chame um convidado, mas procure fazer um círculo, evite de ligar o microfone, a não ser que seja muito grande a sua igreja, porque se for uma congregação pequena, não precisa ligar o microfone. E assim, você não vai calar a boca dos seus alunos, tá? É verdade. Glória a Deus. Graças a Deus, amados, chegando mais um final de mais um podcast, EBD em síntese, dicas pedagógicas. Queremos agradecer a você, professor, que esteve aqui conosco. Queremos agradecer a nossas queridas irmãs que estão aqui na mesa, participando conosco. A nossa irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã Miriam. Pai, Senhor. A paz do Senhor, irmã Manuela. A paz do Senhor. Obrigada, querido professor, por estar conosco, nos acompanhando. Amém. O Senhor continue abençoando a sua vida e até a próxima dica pedagógica. Até a próxima Aguardamos por dica, você. Amém. Deus abençoe a você, professor. Compartilhe esse vídeo com os seus alunos, com a sua congregação. Que Deus abençoe a todos.